Pensava que fazia interferência. Não sei. Já está. Eu estava com medo de fazer interferência ao microfone cá em baixo, mas aparentemente não faz. Queria saudar os irmãos, com a paz do Senhor também, agradecer-vos pela calorosa recepção, como até aqui tem sido, e pedir-vos para abrir as vossas Bíblias, antes dos irmãos se rirem, não é? Neemias, capítulo 1, versículo, ou melhor, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos andar à volta destes dois capítulos, a dizer-vos que o pastor Josué, há um tempo atrás, tinha-me falado que o tema geral, vamos dizer assim, das sextas-feiras, ou estava à volta ou em torno da reconstrução, e depois que nas quartas andava em torno da maturidade, não é? E eu sei que já o livro de Neemias tem sido citado, creio eu, nas últimas vezes, nas últimas pregações. Se for repetido, então é porque a gente precisa de ouvir de novo. Se não for, que Deus possa usar para acrescentar algo novo também à nossa vida, amém? Mas de qualquer maneira, tendo em conta que o livro tem sido bastante citado e também lido por vós, eu não vou perder muito tempo com o contexto histórico do livro, vou apenas fazer uma breve introdução, mas não vou aprofundar muito nos detalhes, parte do princípio que os irmãos também percebem mais ou menos qual era a realidade contemporânea da época. Contudo, dizer-vos que vou tentar nesta quarta-feira, e se Deus quiser depois também na sexta, fazer, digamos que um seguimento contemporâneo daquilo que acontece aqui, daquilo que se pode aplicar também na reconstrução, não só das nossas igrejas ou do nosso contexto de igreja, mas também da reconstrução da nossa própria identidade e, acima de tudo, do contexto que nos rodeia enquanto sociedade. Amém? E partindo já desse pressuposto, muitas vezes olhamos para o livro de Neemias e compreendemos de antemão, com bastante facilidade, que se trata acerca de um livro que fala de reconstrução, não é? É famoso pela reconstrução das muralhas e pela reorganização prática do funcionamento não só prático, mas espiritual da própria cidade de Jerusalém, mas perdemos um pouco a ideia daquilo que é o propósito original da própria cidade e do funcionamento da cidade. E quando nós olhamos para a forma como Deus tirou o povo da escravidão do Egito para que pudesse ser adorado, e como percebemos que Ele promete uma determinada terra que mana leite e mel para que o povo não tivesse que se esforçar de uma forma laboral a ponto de não ter tempo para o adorar, compreendemos que a cidade santa de Jerusalém ia se tornar, ou tinha como propósito essencial, tornar-se o centro da adoração ao Senhor e ser então aquela cidade que partilha a glória de Deus ao mundo e que manifesta a presença de Deus ao mundo. E Neemias, quando ele ouve falar acerca da cidade e da forma como ela se apresenta visivelmente, ele compreende que os aspectos visíveis da cidade acabam por demonstrar os aspectos espirituais que ela também representa. Então nós costumamos dizer que a transformação que Deus opera em nós, ela é interna e depois exterioriza-se. Quando nós somos transformados pelo poder de Deus, há uma operação interna que inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai se manifestar na nossa vida externa. A nossa forma de falar vai mudar, a nossa forma de nos relacionarmos vai mudar, às vezes até a forma de vestir vai mudar, a nossa forma de pensar muda e qualquer forma de pensar leva a uma determinada forma de agir. Então a ideia aplicada à volta da cidade de Jerusalém, que Neemias tem o sentimento e no fundo o impulsionamento da parte de Deus para reconstruir, não se prende apenas com uma reconstrução física e visível das muralhas, mas com uma reconstrução da identidade e do propósito espiritual da cidade. Então, sendo que o tema das quartas-feiras tem sido maturidade, nós vamos perceber que aquilo que Neemias faz, a forma como ele age, aponta muito acerca daquela que deveria ser a nossa forma de agir madura diante de Deus, e não só diante de Deus, porque vamos ver que a forma como nos relacionamos com Deus impacta a forma como nos relacionamos uns com os outros, e vai ditar até qual é o nosso propósito em reconstruir ou não aquilo que nós vemos que à nossa volta precisa ser reconstruído. Porque, como nós vamos verificar, existe uma grande parte das pessoas, não só neste tempo, mas nos nossos tempos, que se habituaram a viver em meio aos destroços. Para elas não faz diferença. Não é que elas não vejam a destruição que as rodeia. É que o facto de elas verem a destruição não as motiva a querer reconstruir. Mas quando nós lemos o capítulo 1, e nós vamos ler apenas alguns versículos, percebemos de antemão que Neemias sentiu algo diferente. Aquilo que o motiva a querer reconstruir é precisamente a dor de ele saber que estava destruído.
E às vezes nós aprendemos a viver com a destruição das nossas famílias, da nossa própria identidade, da sociedade à nossa volta, às vezes do contexto de igreja, e conformamos-nos com aquilo que sempre vimos e não nos posicionamos em maturidade para ser elementos de mudança. Não na nossa força, mas como acabámos de cantar, na força do Senhor. Então, uma das razões pelas quais muitas vezes nós não somos levados a agir como elementos de mudança é dependermos mais das nossas forças do que propriamente da força daquele que nos chama. Porque quando eu sei que eu sou chamado segundo a força que Deus coloca em mim e que Ele opera em mim, então não tenho nada que temer. Não é? Se eu sei que não é na minha força, por que é que eu não avanço? Então, muitas das vezes, a razão pela qual nós não queremos mudar é porque nós dependemos mais de nós do que daquele que nos chamou. E nós vamos perceber isso da parte de Neemias de um ponto de vista positivo. Então, geograficamente / historicamente, nós percebemos que estamos a viver a época do pós-cativeiro, estamos a falar da terceira leva, da terceira remessa de pessoas que está a regressar do cativeiro para Jerusalém, e percebemos isto também em comparação com o livro de Esdras, regressam acima de tudo com Esdras, e percebemos que quando Neemias ouve as notícias do regresso desta terceira leva de pessoas até à cidade santa de Jerusalém, ele ouve dizer que as muralhas e a cidade está destruída, está desorganizada, que o povo está em pranto, e isto mexe com ele. Então, no versículo 1, capítulo 1, nós vamos ver apenas alguns versículos do capítulo 1 e depois vamos analisar o capítulo 2 e aplicá-los especificamente à maturidade em meio à reconstrução. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, do versículo 1 do livro de Neemias, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E vamos parar aqui, depois lemos o resto do versículo. Uma das principais causas que leva Neemias a mover-se em favor da cidade e dos que são seus irmãos de sangue, vamos por assim dizer, é o facto de ele sentir compaixão por eles. Neemias não tinha nada a ver geograficamente com a cidade de Jerusalém. Aliás, ele tinha uma profissão muito aclamada e até de alto risco diante do rei que ele servia, que era inclusive o rei responsável pela permissão do regresso de grande parte do povo até Jerusalém. Então ele vive nas melhores condições, ele vive na corte, ele está perto do rei. Aliás, pelo contacto que nós vamos ver ao longo do capítulo 1 e do pedido que ele faz ao rei, ele tinha intimidade com o rei. E nós percebemos que chega a ser tão visível, e nós vamos saltar estes pontos, eu vou apenas abreviando, que quando ele vai falar com o rei, depois de passar tempo em oração e jejum, como nós vamos ver a seguir, o rei vai perceber que alguma coisa está errada, porque a forma como Neemias se apresenta é diferente do habitual. Então o rei conhecia Neemias, tanto que ele diz assim: então o que é que se passa? O que é que me vais pedir? Não é? E depois Neemias abre o coração e diz assim: olha rei, não te chateies comigo. Até porque aquilo que Neemias estava a fazer era, dentro do contexto da época, digno de pena de morte, inclusive. Ele não se podia dirigir ao rei, muito menos partilhar assuntos pessoais ou da sua íntima, ou do seu íntimo coração ou desígnio perante o rei. Ele podia perder a vida, mas ele arrisca e ele diz: olha rei, não te chateies comigo, mas a razão de eu não te estar a servir como tu ambicionas e como tu sempre me viste servir é porque o meu coração está apertado. Então ele tem este contacto de proximidade com o rei, e isto apresenta-nos esta, se calhar, incapacidade ou esta falta de necessidade que Neemias até aparentemente poderia ter em não se preocupar com os seus conterrâneos, mas ele faz o oposto. E nos dias que correm, nós percebemos que até podemos estar a viver numa determinada forma. Mesmo dentro de um contexto religioso cristão, um contexto positivo, estamos bem, estamos presentes numa igreja saudável, até temos uma família saudável, mas a forma como aqueles que vivem à nossa volta, ou até conterrâneos nossos, a forma como eles vivem não mexe com o nosso coração. E se isto acontece, então é um problema grave connosco.
Porque compaixão e amor são, no fundo, temas principais na vida de um crente e de alguém que foi alcançado por Cristo. Aliás, partimos do princípio que percebemos que alcançamos tudo em Cristo e agora a nossa vida serve para o servir a Ele, servindo os que precisam, testemunhando acerca dEle. Então, se nós olhamos para a destruição à nossa volta e não somos movidos de íntima compaixão, então é porque alguma coisa não está certa em nós. Não significa que estejamos em pecado. Não é isso. Podemos já estar distraídos. Podemos já não estar a ver com olhos de ver aquilo que realmente se passa à nossa volta. Então a primeira coisa que nós percebemos em Neemias é que ele se preocupou em saber dos seus. Foi ele que perguntou pelos seus conterrâneos. Ele disse assim, olha, vocês que vieram de lá, o que é que vocês sabem dos nossos irmãos e da cidade? E ele preocupou-se em saber deles. Uma das coisas que nos vai levar a ser vitoriosos na forma como testemunhamos é a nossa persistência e a manifestação da importância que damos à vida daqueles que sabemos que pode estar perdida. Só que, como aprendemos a conviver com a rejeição ao Evangelho, tornámos-nos quase que inativos na pregação do próprio Evangelho. Se calhar até temos familiares descrentes, mas quantas vezes lhes demonstramos a necessidade de se converterem? Porque se de facto analisarmos a necessidade da conversão como o aspecto principal da vida do ser humano e a necessidade principal, nós não vamos estar tão preocupados com as coisas naturais, mas vamos preocupar-nos com o propósito essencial. Então Neemias ouve falar acerca da necessidade do povo, que para ele era uma necessidade essencial, porque Jerusalém não estava a manifestar o propósito para o qual foi criada. Jerusalém não estava a apresentar a beleza e a soberania que deveria apresentar, sendo a cidade prometida pelo Deus fiel. Então a forma como Neemias se vai dirigir a Deus manifesta isso mesmo, e nós podemos continuar. Versículo 3, ou melhor, final do versículo 2. Não, já estávamos no 4, não é? O meu cansaço já se nota. Estávamos no 4. Ele diz assim, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. E depois disto é que ele fala, e diz o conteúdo de muitas das orações possivelmente. Ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. E o que é que ele diz? Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e que guardam os teus. Agora a pergunta é, será que Neemias também não sabia que o exílio do povo foi primariamente causado pela desobediência do povo? Mas aquilo que ele evoca é aquilo que ele conhece de Deus. Senhor, eu sei que tu guardas as alianças que tu fazes. E neste momento nós não estamos a ver cumprida a promessa que tu nos deste. Mas também sei que tu és misericordioso. Será que podes mover-te no nosso meio para restaurar o propósito para o qual tu nos chamaste? E aqui eu coloco a primeira pergunta em relação à maturidade com a qual nós devemos olhar para a reconstrução. Quando nós olhamos para as nossas vidas, será que nós podemos dizer com toda a certeza que elas manifestam a plenitude do propósito de Deus? Paulo podia dizer, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Se calhar isto nos dias de hoje ia ser tido como soberba. Mas a razão pela qual Paulo diz o que diz, não é porque ele tem força em si, é porque ele é imitador de alguém. Então, porque ele vive o propósito daquele que ele sabe que é perfeito, ele pode dizer, imitem-me a mim. Então aquilo que Neemias está a evocar diante do Senhor é esta necessidade de reviver ou de ver revitalizada a aliança de Deus para com o povo. E dando aqui um descortinar daquilo que vem para a frente, nós vemos que Deus vai restabelecer a aliança com o povo, no livro de Neemias. E eles vão encontrar o livro da lei do Senhor, vão ouvi-la e arrepender-se, e Deus vai reconciliar-se, retomando novamente a aliança que ele tinha com o próprio povo. Mas primeiro ele vai lhes dar aquilo que eles pretendiam, ele vai reconstruir a glória da cidade de Jerusalém. Então, quando nós percebemos aquilo que, mediante as nossas forças e a nossa capacidade, nós compreendemos que precisa ser reconstruído, Deus vai ter liberdade para reconstruir aquilo que realmente importa. Eu não sei se eu fui claro com isto. Às vezes nós sentamos e dizemos assim, Senhor, move-te na minha vida, faz isto, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquilo, faz aquele outro. Mas nós não temos a iniciativa de alterar ou mudar aquilo que podemos alterar, para lhe dar espaço para ele alterar aquilo que ele sabe que precisa ser alterado.
É como se colocássemos a responsabilidade da ação em Deus, mas não fizéssemos nada para que isso mudasse. E Neemias não faz isto. Ele ora ao Senhor, ele pede a reconciliação de Deus com o seu povo, a revitalização da aliança, mas logo de seguida ele apresenta-se ao rei. E ele diz assim, olha, eu precisava que tu me deixasses ir lá à cidade para reconstruir os muros. Então ele toma a decisão diante do rei de fazer aquilo que ele sabe que poderia ser a responsabilidade dele, confiando que o Deus, que é um Deus de aliança e misericórdia, ia continuar com ele e capacitá-lo para que ele reconstruísse as muralhas. Então aquilo que Neemias nos apresenta de uma forma madura é que não só precisamos de ir ter com Deus, precisamos nos tornar proativos na reconstrução. Até porque Deus não usa aqueles que estão conformados com as muralhas destruídas à sua volta. Deus normalmente chama aqueles que estão em atividade. Vocês lembram-se de um homem, também no Antigo Testamento, que mediante a opressão medianita estava a malhar trigo num lagar? Já ouvi muitas pregações acerca deste homem. Vocês sabem quem é? Quem é? Como é que ele se chama? Gedeão, ia dizer Gideão. Gedeão. Já ouvi dizer que ele era um homem medroso, que estava escondido. Isto era a opinião dele. Agora, ele arranjou forma de continuar a trabalhar no meio da opressão. Medroso porque estava escondido? Quer dizer, quem é que não se esconderia? E eu acho que ele era corajoso por continuar a trabalhar e arranjar uma forma de não parar o trabalho que ele tinha para fazer, mesmo mediante a opressão que estava a surgir. Tanto que a forma como Deus o chama e como Deus o traz não, levanta-te, homem valoroso, homem corajoso, é a ti que eu te escolho. Normalmente, ao longo das Escrituras, Deus não chama pessoas que estão paradas. Aquelas que se preocupam em fazer a sua parte são aquelas com as quais Deus vai trabalhar para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então é o que acontece com Neemias. Então, em primeiro lugar, como eu já mencionei, precisamos de pensar se a nossa vida de facto revela a plenitude do propósito do Senhor. Não estou a dizer que temos que ser perfeitos, mas se temos consciência de que vivemos com naturalidade o propósito para o qual nós fomos criados diante de Deus. Muitos contentam-se em vir à igreja. Muitos contentam-se em saber que têm os pecados perdoados. Mas poucos são os que percebem que o propósito é deixar de viver para si e começar a viver para a glória e louvor do Senhor. Porque são coisas diferentes. Então precisamos de observar, para construirmos esta base, antes de irmos ao capítulo 2, que mais do que reconstruir muralhas, a preocupação de Deus é reconstruir identidade e propósito. Neemias não sabia, aos olhos dele, as muralhas não estão a revelar aquilo que a cidade deveria revelar. Aos olhos de Deus, não se tratava das muralhas. Até porque um povo que confia no Senhor não precisa de elementos humanos para ser protegido. Até aqui, as muralhas até tinham simbolicamente, se calhar, manifestado a sua ineficácia. E eles sabiam, eles tinham bem visível, no caso até a conquista de Jericó. As muralhas mais famosas de toda aquela época tornaram-se pó. Então a ideia não está em confiar nos elementos visíveis. A ideia está em nós percebermos que fazendo aquilo que temos à nossa frente para fazer, damos lugar para que Deus faça aquilo que Ele sabe que é preciso ser feito. Então não nos tornamos inertes na nossa atitude, mas fazemos aquilo que nós achamos que aos nossos olhos precisa ser feito, com sensibilidade para dar lugar a Deus, para agir mediante a sua vontade. Então Neemias notou a dor do povo e viu ainda muito mais além. A nossa ideia, muitas vezes, está focada naquilo que nós temos a ganhar com alguma coisa. Neemias só tinha a perder. Ele colocou a sua cabeça em risco, pediu algo ao rei que até era perigoso de ser pedido. Aliás, o rei dá-lhe um tempo específico para ele reconstruir e ter que voltar. E ainda vai mais além. Nós não vamos ler, mas depois vocês leiam. Neemias ainda vai pedir os recursos para a reconstrução. E ele não pede só para que o rei deixe. Ele diz assim, olha, deixas-me tirar umas férias? E o rei diz assim, deixo. Ele diz assim, olha, mas continuas-me a pagar o salário? É lógico que o salário não era para ele, mas era para a reconstrução. Mas indiretamente é o que acontece. Olha, permites-me deixar de fazer aquilo para o qual eu fui chamado daqui na corte para fazer? E o rei, permite-me, sim, podes ir. Olha, mas podes-me dar recursos para fazer aquilo que eu quero? Indiretamente, podes-me dar recursos para reconstruir algo que os teus antecessores destruíram? É preciso ter coragem para fazer isto. Ou melhor, é preciso depender inteiramente daquilo que sentimos e conhecemos de Deus
para colocar a nossa cabeça a prémio, a ponto de saber que aquilo que Ele deseja pode colocar o nosso status em risco. Então a nossa ideia muitas vezes está focada naquilo que podemos ganhar com algo. Neemias não ia ganhar nada com a reconstrução das muralhas. Ele ia reconstruir e ia voltar. A verdade é que aquilo que precisamos compreender é que o objetivo está muito além daquilo que nós podemos receber com o que fazemos. A cidade, como eu já mencionei, existia com um foco e com um objetivo que neste momento estava praticamente impossível de se realizar ou de se concretizar. A cidade era o lugar da manifestação da presença de Deus, mas o seu estado não a apresentava nem a refletia dessa forma. Muitas das vezes nós olhamos apenas para as nossas necessidades pessoais e esquecemos que supostamente Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito para eu viver uma vida de plenitude. O problema é que nós olhamos apenas para o que precisamos e não para aquilo que Ele alcançou por nós. Porque se nós olhássemos para o objetivo primário da salvação, nós percebíamos que afinal as finanças não importam. Nem a nossa saúde importa. É lógico que podemos ir e pedir, Neemias foi e pediu, mas devemos entender que se buscarmos primeiro o reino dos céus, tudo o resto, mediante a necessidade, nos será acrescentado. Então a ideia não é o que eu preciso, a ideia é o que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Porque se eu tenho pouca saúde, se calhar a que me resta ainda dá para ser utilizada. Em vez de eu ficar parado e dizer, olha, pronto, está tudo destruído e agora vou chorar. Não. O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? E se eu preciso de mais, se é da vontade do Senhor, eu peço e Ele dá. Mas eu dou-lhe liberdade para agir mediante o que é necessário. E qual é o seu propósito? Então, como temos vivido e representado o propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou? Se há alguma coisa que podemos fazer, tal como Neemias, nós precisamos de o fazer. Em primeiro lugar, precisamos de olhar para aquilo que se passa à nossa volta. Não podemos fechar os olhos à destruição que nos rodeia. Nas mais diversas áreas, se calhar até na nossa própria identidade. Precisamos de buscar o Senhor verdadeiramente antes de fazer o que quer que seja. Precisamos de compreender a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes, como eu mencionei, colocamos o ónus ou a responsabilidade em Deus, mas não fazemos nada para que tudo mude. E em quarto lugar, precisamos de desejar verdadeira mudança. E eu costumo dizer, se eu quiser emagrecer, eu sei o que tenho que fazer. Não é? Como melhor, faço exercício físico. Se eu quiser engordar, também sei o que preciso de fazer. Preciso de comer. Se eu quiser aprender mais acerca de algo, sei o que tenho que fazer. Tenho que estudar. Muitas das vezes nós sabemos o que queremos diante do Senhor, mas não fazemos nada para alcançá-lo. E isso não significa que seja pela nossa força. Significa apenas que nós queremos muito alcançar aquilo. Vocês lembram-se de Paulo, quando tentou entrar na Ásia? Lá a visão que ele tem na entrada da Macedónia. Os irmãos lembram-se? Diz que ele tentou por 3 vezes. Ele tentou. E o Espírito impediu. Ele não foi repreendido. Ele tentou fazer a missão para a qual foi chamado. Até que houve um momento em que de facto, olha, vai, agora é o tempo certo. Mas ele estava proativo. E ele não parou. Ele não ficou, Senhor, não me deixaste agora, eu não faço mais nada. Até tu me dizes o que é para fazer, não faço. Não, ele tentou 3 vezes. Até que o Senhor lhe deu uma visão e disse, olha, vais entrar por aqui. E ele entrou. Então a proatividade é a chave para nós entendermos aquilo que Deus quer fazer através de nós. E agora sim entramos no capítulo 2. $15 minutos, não é? É, acho que é. Eu digo isto que é para pressionar o pastor José, que assim eu acho que ele se sente pressionado a deixar ir mais. Mas então, agora eu vou sintetizando, porque nós vamos focar-nos a partir do versículo 8 e depois do versículo 17. Entre o versículo 1 e o versículo 3, nós percebemos que de facto a tristeza tomou conta do coração de Neemias, porque ele percebeu a situação sobre a qual o povo vivia e a forma como a cidade se estava a representar de uma forma física e visível. Ele orou no versículo 4 e pediu a direção do Senhor para falar com o rei. A partir do versículo 5 nós vemos
que ele pediu para voltar temporariamente a Jerusalém, trabalhar na reconstrução, na reedificação da cidade e depois voltar de novo para a Síria. O desejo foi concedido e no versículo 8 nós percebemos que não foi só apenas concedido o desejo, como o rei ainda permitiu que ele pudesse passar por determinadas localidades para recolher os materiais necessários para reconstruir. E neste propósito, dentro destes acontecimentos, Neemias também foi vendo a mão do Senhor. E isto é algo que nós precisamos de salientar. Nem é um ponto que eu tenho aqui, mas é algo que é importante. Porque não é porque nós fazemos determinados pedidos de uma forma até distante do Senhor, porque Neemias não pediu a Deus pelos recursos, pediu ao rei, que o facto dos recursos serem cedidos não manifestassem o poder de Deus. Muito pelo contrário, como eu já mencionei, Neemias não só pediu para se abster do seu trabalho, como ainda pediu recursos ao rei para reconstruir uma cidade que não tinha nada a ver com o propósito dele. Então o rei fornece e Neemias percebe, ok, Deus está nisto. Se Deus permitiu e moldou o coração do rei para fazer coisas que aos meus olhos eram impossíveis, então o Senhor está comigo. E isto é algo que Neemias vai usar mais à frente para motivar o próprio povo, manifestando que os acontecimentos práticos à sua volta revelavam a proteção e o cuidado de Deus para com aquela que era a sua vontade na reconstrução da cidade. Eu não sei se estou a falar muito rápido ou não. Não, é que eu tenho que correr, não é? Então, versículo 10... Neemias vai pela primeira vez enfrentar a oposição. Esta é a oposição que nós vamos depois na sexta-feira falar. Vamos tocar no capítulo 4 e no capítulo 6 especificamente. Então esta primeira oposição ela vai se levantar e vai se estender ao longo de todo o livro. E não é novo, quando nós nos levantamos para reconstruir e reedificar segundo a vontade do Senhor, não podemos estranhar que a oposição se levante. Eu costumo dizer que se nós não temos oposição, deveríamos acender um alerta vermelho. Porque não tem oposição quem não faz nada. Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? E isto aplica-se em tudo. Em tudo. E muito mais no âmbito espiritual. É comum. Se nós não somos proativos no reino, na reedificação, naquilo que nós percebemos que é para ser reconstruído, o inimigo não tem muito assunto connosco. Somos inofensivos. Agora, se nós compreendemos e tomamos passos na direção de sermos proativos e participantes na reconstrução espiritual e até física, muitas das vezes aquilo que é preciso, então o inimigo não vai gostar. E vai se levantar de diferentes maneiras, diferentes formas. Mas isso a gente guarda para sexta-feira. Amém? Não sei se os irmãos costumam ouvir na sexta-feira, mas ficam convidados também, se Deus permitir. Então, a partir do versículo 10 nós percebemos essa oposição. E no versículo 11... agora nós sim vamos ler um pouquinho, vamos ler até ao versículo 20 e depois vamos aplicar isto dentro da maturidade que é esperada naqueles que se tornam proativos na reconstrução. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 11: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e do açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. E não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esta é uma expressão muito interessante que Neemias escolhe usar. A ideia que Neemias transmite é: deixemos de ser uns coitadinhos. Simbolicamente ele está a apontar até para a dimensão do Deus que eles servem. E por isso é que eu perguntei: será que a nossa vida manifesta o propósito de um Deus soberano para o qual nós fomos criados e para o qual devíamos viver? Porque até há uns anos atrás, e eu não me considero saudosista, mas eu lembro algumas coisas do passado com carinho. Eu lembro-me que os crentes eram conhecidos como o povo da alegria. Não é?
E, inevitavelmente, isso manifestava um Deus que se sobrepunha às dificuldades. Mas não sei o que é que aconteceu com o Evangelho, que de um momento para o outro se tornou mais como um amuleto da sorte do que como uma garantia de salvação eterna. Então é como se eu começasse a tratar Deus mediante a minha necessidade atual e esquecesse qual é o real propósito espiritual. Então a minha alegria começa a ser toldada e moldada pela minha circunstância atual e deixou de ser moldada por aquilo que Cristo conquistou na cruz. E por isso Neemias, indiretamente, associa a situação deles não só à destruição das muralhas, mas à não compreensão de um Deus de aliança e misericórdia que tem todo o poder para transformar a situação. Então, na maior parte das vezes, e eu vou tentar citar, a supravalorização de um passado desconstruído ou destruído revela a nossa falta de conhecimento de um Deus que tem poder para mudar qualquer circunstância. Quando nós nos prendemos mais às circunstâncias do passado e à destruição do presente, aquilo que estamos a manifestar é que não conhecemos nem queremos num Deus que tem todo o poder para mudar a nossa circunstância. E eu creio num Deus que tem todo o poder. Não só para fazer o que eu preciso, mas acima de tudo aquilo que Ele sabe que é necessário. Porque tal como eu mencionei, enquanto eles reconstruíam as muralhas, o Senhor reconstruía o propósito. Enquanto eles reconstruíam a estrutura, o Senhor reconstruía a identidade. Enquanto eles se preocupavam em se parecer com a cidade santa, o Senhor preocupava-se em santificá-los. E isto é fantástico. Porque quanto mais eu me preocupo em ser consoante aquilo que Ele sabe que eu preciso ser, mais Ele tem liberdade para agir naquilo que Ele sabe que eu preciso, mas que não tenho força para fazer. Então é como se fosse uma perfeita relação simbiótica. Na medida em que eu me entrego para ser como Ele, Ele doa-se para que eu seja e me torne como Ele. Na medida em que o povo trabalha para que a cidade se assemelhasse ao propósito, o Senhor trabalha para que o propósito fosse cumprido na cidade. E isto é fascinante, porque aponta-nos para a realidade espiritual do Novo Testamento. Ele fez tudo o que era preciso para que eu tivesse as ferramentas necessárias para trabalhar segundo aquilo que eu deveria parecer-me à semelhança de Cristo. E enquanto eu me esforço para ser, Ele faz mediante o Espírito aquilo que eu nunca vou conseguir fazer. Então eu percebo que eu preciso me esforçar, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso de um Espírito que testifica com o meu Espírito todas as coisas e que me ajuda nas fraquezas, porque aquilo que eu preciso eu só consigo alcançar na dependência dEle. E isto está preso com aquilo que Neemias vai dizer a seguir. Versículo 18. E eu lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Ou seja, a forma como nós experimentamos e vemos o agir de Deus em nós tem que se tornar com humildade exemplo para levar os outros a reconstruir o que é necessário. E isto é um aspecto importantíssimo da maturidade no meio da reconstrução. Porque muitas das vezes podemos ter que nos tornar o rosto da reconstrução, mas nunca nos podemos tornar a fonte do poder para reconstruir. Neemias tornou-se o rosto da reconstrução, mas ele testemunhou que não era a força ou a fonte de poder para reconstruir, porque isso ia causar problemas graves, não só ao povo, mas a Neemias também. Porque se o ónus é colocado sobre Neemias, então a responsabilidade também vai ter que ser dada a ele. Mas quando nós nos movemos na certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer, e se torna claro que foi Ele quem chamou, então a responsabilidade não é minha, é de quem me chamou. Por isso é que o Evangelho não está colocado sobre os meus ombros. Por isso é que o poder de curar não está sobre os meus ombros, mas sobre um nome que é sobre todo o nome. Então eu pergunto-me, e eu fujo um pouco do tema, porque é que eu tenho medo de orar pelos enfermos? Porque eu tenho vergonha ou receio de não correr bem e do meu nome ser manchado. E isso aponta-nos para o problema central. Se é o meu nome que é manchado, então em que nome fui enviado? Neemias não é enviado no seu nome, nem se apresenta como aquele que vai ser responsável pela capacitação. Ele apresenta ao Deus que o enviou e que lhe deu o plano para reconstruir, sobre o qual eles têm que depender e que os vai ajudar nas batalhas que forem precisas. E então notem, reconstruir pode ser
e eu diria muito mais doloroso do que levantar do zero. Primeiro porque nós vamos deparar-nos com determinadas, e pegando aqui no aspecto, ia dizer arquitetónico, mas se calhar não é uma palavra muito adequada, no aspecto físico de uma reconstrução, por exemplo, a reconstrução aqui do templo. Era muito mais fácil levantar do zero, porque íamos fazê-lo de acordo com as nossas ideias, à nossa maneira, do que ter que olhar para o que já tem e moldar-nos àquilo que temos para conseguirmos ter uma visão de como pode ficar no futuro. Primeiro porque levantar do zero não nos manifesta traumas do passado, e em segundo porque os traumas do passado muitas das vezes impedem-nos de conseguir ver a visão que Deus tem para o futuro. Nós ficamos tão perdidos com aquilo que está destruído, com a ideia que nós tínhamos do que era antes, que não conseguimos perceber que Deus pode querer fazer muito melhor através daquilo. E é, de uma forma muito interessante, o que Ele faz na criação. Em Adão, em Eva, éramos criaturas. Mas Deus pega num vaso quebrado e não só o reconstrói mediante o seu poder, como lhe dá um uso muito superior. Então agora eu sou filho. Então muitas das vezes, se nós olharmos meramente para aquilo que vemos ou que temos à nossa volta, nós vamos ficar presos na nossa incapacidade de conseguir ver além. Mas quando olhamos para Deus como a fonte de poder, percebemos que a visão que podemos vir a ter acerca daquilo que está destruído não é nossa, é do Senhor. E então se a visão não é nossa, o poder também não vem de nós. Então notem, reconstruir pode ser mais difícil e doloroso do que levantar do zero. Porque reconstruir requer visão e requer capacidade e maturidade para lidar com o passado, para conviver com o que temos no presente, mas para nos tornar proativos em direção àquilo que queremos do futuro. E por isso, como eu mencionei, versículo 8. E agora nós vamos para o final do versículo 8, parte, nem lhe considero B, considero C, em que diz: e o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor ou de Deus era comigo. Então, para nós nos movermos em direção à reconstrução, precisamos, em primeiro lugar, de ir na certeza do Deus que nos chamou. Isso é fundamental. Em segundo lugar, o versículo 17. E então eu lhes disse: vocês não estão a ver a miséria em que estamos? Jerusalém e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros. Precisamos de ser capazes de olhar sobre os destroços, mas com os olhos de um Deus que tem todo o poder. Eu não sei se o irmão ou a irmã já perdeu a esperança em relação, por exemplo, à família, à reestruturação da família, se calhar até da sua própria saúde emocional ou espiritual. Se calhar em relação à própria sociedade. Isto é algo sobre o qual eu me coloco. Mas és um líder. E? Às vezes eu também paro por mim a pensar: mas será que vale a pena? Toda a gente rejeita. Parece que eles querem viver da forma que vivem. Mas depois eu percebo: a minha missão não é julgar o fim. A minha missão não é saber se aceita ou se não aceita. E também não é tratar com o resultado. A minha missão é estar inserido na reconstrução. É não duvidar da visão que Deus deu. Porque se Deus diz que é possível, então o resultado não é meu. Então precisamos de olhar para os destroços, mas ser capazes de, com maturidade, ver um pouquinho mais além. Perceber qual é o propósito. Perceber que a cidade não foi feita para estar destruída, mas os muros revelam o Deus a quem servimos. Então eu não posso conformar-me com a situação atual da minha vida, da minha família, nem da minha sociedade, ou da sociedade com a qual eu vivo. Não posso conformar-me, não posso. Porque o conformismo revela que eu não conheço um Deus que tem poder para o transformar. E em terceiro lugar, e este é um dos que eu mais gosto, versículo 18. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Precisamos de reconhecer que não vamos ser capazes de reconstruir sozinhos. Então precisamos de maturidade para, com sabedoria, usarmos
as expressões, mas não só as expressões, as experiências certas, de modo a apresentarmos o Deus que nos acompanha para reconstruir. Então, por outras palavras, precisamos nos levantar e de encorajar aqueles que ainda não veem o que nós vemos, para que eles possam partir na mesma certeza que nós partimos. Às vezes, nós queremos ser elementos de mudança e porque ninguém nos compreende, nós simplesmente rompemos com tudo e vamos e alteramos e tentamos e fazemos e depois não encontramos só a oposição dos nossos inimigos, mas também encontramos incompreensão daqueles que não veem o que nós vemos. Por isso é que muitas das vezes, antes de fazer o que quer que seja, nós precisamos de reconhecer a nossa incapacidade de fazê-lo sozinhos. Porque não fomos chamados para uma obra sobre a qual dependemos individualmente. Até na nossa reconstrução e identidade diante de Cristo, nós precisamos da igreja. Porque é o que Paulo diz, segundo a inspiração divina, em Efésios capítulo 4. É a segunda operação perfeita dos dons e ministérios que Deus estabeleceu e distribuiu pela igreja, que juntos caminhamos até à plenitude da estatura em Cristo. E isto apresenta-se em tudo. Aliás, João capítulo 17. O objetivo é alcançado quando a igreja é um. Quando a igreja percebe que precisa de todos os membros. Então eu tenho que entender que a reconstrução não depende de mim individualmente. E eu preciso de chamar e encorajar aqueles que me rodeiam, para que juntos possamos reconstruir. Então, irmãos, eu gostava de terminar dizendo que há sim tempo para chorar sobre os destroços. Neemias chorou. E Neemias também investiu tempo em caminhar e olhar sobre os destroços. Contudo, há tempo para chorar sobre os destroços, mas também há tempo para reconstruir aquilo que não foi feito para permanecer destruído. E eu queria convidar-nos a refletir e a se calhar tomar até uma posição de proatividade para que possamos olhar para as nossas vidas, em primeiro lugar, e perceber o que é preciso ser reconstruído. Em Éfeso, na carta à igreja de Éfeso, era o primeiro amor. Em tantas outras era a fidelidade. Noutras era o zelo. Mas todas tinham algo, a não ser uma bem específica, né? A bonita. Mas nós temos sempre alguma coisa sobre a qual precisamos de reconstruir. E depois, não só sobre nós, sobre o que nos rodeia. Para o que é que Deus me chamou? Para que eu possa reconstruir. E em terceiro lugar, quem é que está ao meu lado para que eu possa levantar e encorajar para reconstruir comigo? Então, como eu mencionei, há tempo para chorar sobre os destroços, mas também há tempo para reconstruir aquilo que não foi feito para permanecer destruído. Nós temos um preço a pagar para reconstruir e para sermos a voz de Deus no meio da destruição e da ruína. A questão é, estamos dispostos a pagar esse preço? Neemias correu riscos e pagou o preço. Mas nós estamos dispostos a pagar esse preço. Versículo 19, ou melhor, final do versículo 8, diz que a resposta deles foi: disponhamo-nos e edifiquemos. E então fortaleceram as mãos para a boa obra. Eles perceberam que a obra não era de Neemias, era do Senhor. Então precisamos estar juntos no mesmo objetivo e reconhecer que se calhar não vamos na opinião do líder A, B ou C. Vamos na opinião de alguém que tem uma visão do Senhor para reconstruir o tempo sobre o qual nós vivemos. Podemos ficar de pé? Se os irmãos estiverem na sexta-feira, leiam o capítulo 4 e o capítulo 6. Amém? E vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque Tu és soberano e pleno em misericórdia. Senhor, porque nada te apanha desprevenido. Nem o nosso conformismo, Senhor, é novo aos Teus olhos. Mas agradecemos-te, porque o Teu Espírito, Senhor, Ele vai inquietando o nosso ser. Pai, eu oro
para que o Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, para que Ele possa soprar nos nossos corações, para que Ele possa incomodar-nos acerca daquilo que precisa ser alterado, reconstruído, reedificado. Senhor, que Tu possas usar cada um de nós, mediante a Tua vontade, mediante o Teu poder, para sermos elementos de mudança, elementos de reconstrução, Senhor, daquilo que Tu queres reconstruir não só em nós, mas na sociedade e na igreja à nossa volta. Sim, Senhor, Pai, ajuda-nos a estar sensíveis à Tua voz e dá-nos maturidade para olharmos, Senhor, sobre os destroços, para sermos proativos. Dá-nos maturidade, Senhor, para confiarmos em Ti. Sim, Senhor, sim. Dá-nos maturidade, Senhor, para termos visões do futuro em relação ao propósito original. E dá-nos maturidade, Senhor, para que possamos encorajar aqueles que nos rodeiam para esta tão boa obra para a qual nos chamaste. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. E amém.